Gostaria de convidá-los a ficarem um pouquinho de pé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida, Reverendíssimo Monsenhor José de Matos, amados irmãos e irmãs, podem se sentar. Fomos criados para amar, louvar e servir a Deus. Deus nos criou para estarmos com Ele, mas para estarmos com Deus é preciso antes salvar a nossa própria alma. Santo Agostinho, ele tem uma frase muito conhecida, muito utilizada, e eu repetirei aqui para os senhores. Ele diz que Deus que criou sem ti, não salvará sem ti. Ou seja, Deus que criou sem a tua vontade, Deus nos criou sem a nossa vontade, sem pedirmos, mas Ele criou porque Ele é bom, Ele queria manifestar a sua glória, Ele que nos criou sem pedirmos, não nos salvará se nós não correspondermos com Ele. Se nós não fizermos nada por onde para obtermos a nossa salvação. Então Deus, Ele como que se limitou. Ele que é onipotente, Ele nos deu a liberdade. Deus nos deu a inteligência para conhecer. Ele nos deu a vontade para querer e abraçar aquilo que conhecemos, mas também nos deu a liberdade para escolher. Ou seja, com essa liberdade, podemos muito bem optar por servir, louvar e amar a Deus. Mas, infelizmente, com essa mesma liberdade, podemos optar em odiar a Deus. O primeiro pecado não foi o do primeiro casal. O primeiro pecado da criação, amados irmãos, foi de um ser criado por Deus, amado por Deus, que foram os anjos. Deus criou aquele ser espiritual, eterno, imortal, criou na eternidade, criou aquele ser que é superior a nós, porque é espírito, dotado de inteligência e dotado também de vontade. Os anjos escolheram, porque no momento da criação, diante deles, foi posta uma escolha fundamental, uma escolha moral definitiva, que era amar a Deus ou odiar a Deus, servir a Deus ou não servir a Deus. Diante dos anjos foi posta essa escolha. Conhecemos bem que um anjo chamado Lúcifer, ele disse: não serve-a, não servirei. Não quis se submeter a Deus e por causa da sua desobediência foi precipitado no inferno. Ele e com todos os seus seguidores. Pecou por soberba, orgulho. Então aqueles que se determinaram por odiar a Deus estão até hoje, só tiveram uma escolha sem arrependimento, optaram e estão até hoje em uma desgraça eterna. Enquanto que São Miguel Arcanjo, São Rafael,
São Gabriel e toda uma miríade de anjos estão hoje em uma graça eterna. Estão diante de Deus, contemplando Deus. Os escritores espirituais, os teólogos, sempre gostaram de dizer que essa escolha pelo mal desses anjos malditos, rebeldes, foi por causa da previsão da vinda, da encarnação do Verbo. Seria demais para aqueles anjos superiores aos homens terem que adorar uma humanidade divina de nosso Senhor. A humanidade de nosso Senhor. E mais, terem que servir homens, matéria, compostos de matéria. Servir como protetores, como mensageiros de Deus aos homens. Seria demais. Orgulho. Pecaram por soberba. Não serviam, não servirei. Então tivemos o segundo pecado, que foi o pecado dos nossos primeiros pais. O diabo, não contente de se limitar ao seu erro, ao seu pecado, ele quis seduzir a humanidade. Adão e Eva, que estavam ali em amizade com Deus, enriquecidos de graças preternaturais, foram seduzidos pelo mesmo pecado que Lúcifer cometeu. Orgulho. Lúcifer não queria servir a Deus, ele queria ser Deus. E tentou Adão e Eva com esse mesmo pecado. Sereis como deuses. Porém, essa mesma tradição dos teólogos, dos escritores espirituais, dizem que Adão e Eva, depois desse pecado, que custou a humanidade toda, fizeram penitência pelo resto da vida. Fizeram penitência, trabalharam e fizeram penitência. E aguardaram Cristo. Aguardaram a encarnação do Verbo e a morte redentora de nosso Senhor. Então nós temos o terceiro pecado, que é dos filhos de Eva. Nós temos essa herança do pecado original. Temos as inclinações, as consequências deste pecado. Temos, além dessas consequências, temos os nossos pecados pessoais. Mas uma diferença muito interessante: nós temos tempo. Os anjos, porque estão na eternidade, no momento da sua criação, naquele momento, tiveram a escolha, o bem ou o mal. Nós, porque estamos no tempo, nós vivemos como que uma dinâmica de pecados e arrependimentos. É a história de Israel no Antigo Testamento. Deus amou o seu povo, o escolheu, o tirou do Egito para levá-lo à terra prometida. E aquele povo era murmurento, reclamão, infiel. Deus estava propondo como que um matrimônio com aquele povo. E aquele povo era infiel. Traíam Deus, trocaram Deus por falsos deuses, ídolos. Caíam em pecado. E Deus o castigava, porque é pai. Queria a correção do seu filho. Então o povo se arrependia e voltava. Da mesma maneira, é a nossa vida. É uma sucessão de quedas, de tropeços, quedas e ressurgimento pela graça. Nós podemos ser perdoados, porque enquanto há tempo,
a misericórdia. Afinal, o tempo da misericórdia, o tempo da graça é este. Porque o dia que chegarmos diante do tribunal de Deus, do julgamento, será o tempo da justiça. Se nós morrermos inclinados para o pecado, de costas para Deus, odiando Deus, assim entraremos na condenação eterna. Não há arrependimento. Se morrermos voltados para Deus, amigos de Deus, reconciliados com Deus, assim entraremos na vida eterna. Naquele último instante, naquele último momento, a última intenção da nossa alma. Assim entraremos. Enquanto estamos nessa vida, precisamos buscar a nossa salvação. E como que nós buscamos a nossa salvação? Nossa Senhora já nos deu a dica. Nas suas diversas aparições, as aparições de Nossa Senhora, ela sempre insistiu: oração e penitência, oração e penitência. Rezem o rosário, façam penitência. Rezem o rosário, façam penitência. Porque a porta do céu é estreita. Mas devemos buscar entrar por essa porta. Fomos feitos para Deus. Há uma inquietação no coração do homem que deseja Deus. E devemos buscar os meios para a nossa santificação. Ao mesmo tempo, a vida eterna, ela é uma resposta para a nossa fé. Porque a fé é o assentimento àquilo que Deus revelou. E a vida eterna é uma resposta para essa fé, porque também vivemos da esperança daquilo que Deus revelou. A esperança que é confiar naquilo que Deus prometeu. Se não tivéssemos a vida eterna, amados irmãos, não valeria a pena viver. Não valeria a pena essa vida, porque essa vida seria marcada somente pela injustiça. A última palavra neste mundo seria a injustiça. Se tudo se resumisse aqui e não houvesse mais uma vida eterna depois, o mundo seria marcado somente pelas tribulações. A nossa vida não teria sentido porque sofremos, padecemos dores, perseguições. As pessoas padecem aqui. E a justiça clama. Há um pedido de justiça que só é respondido pela vida eterna. Pobre daqueles que acham que tudo se resume aqui. Se tudo resumisse aqui, o carrasco teria a vez. A vítima seríamos sempre vítimas. Mas na vida eterna nós encontramos a vida feliz. Nós encontramos a vida beata. É a resposta para a nossa esperança. A esperança cristã da qual devemos estar revestidos, ela não é simplesmente uma passividade de esperar, mas é um desejo de se encontrar logo com Deus. É um se lançar a Deus, é se pôr no caminho que leva ao céu. A esperança é como se pegássemos uma estrada que nos levasse, por exemplo, até ao Rio de Janeiro. É a certeza da nossa salvação? Não. Seria preciso uma revelação particular. Mas a esperança nos diz que estamos no bom caminho. Se nós frequentamos os sacramentos, rezamos, fazemos penitência,
tudo nos aponta que nós estamos no bom caminho. E, amados irmãos, estar no bom caminho, num caminho seguro, é estar com Nossa Senhora. São Luís Maria Grião de Montfort, ele sempre dizia e deixou por escrito no seu tratado que é duro o caminho que se pega sem Nossa Senhora. É um caminho árduo, difícil. Estaremos sujeitos a muitas tentações, a muitas quedas. Enquanto que o caminho com Nossa Senhora é um caminho seguro, é um caminho suave. É um caminho que carregaremos um jugo, um peso, mas um jugo que será suave, um peso que será leve. É nossa mãe. Ela nos conduz para o porto seguro. Bendito aquele que morre confiando, agarrado às mãos da mãe. Podemos pensar em quantos, no último instante, naquele último minuto, último segundo, do segundo tempo da prorrogação, é como que é puxado pela janela do céu. Não entra nem pela porta, entra pelos fundos, pela janela. É Nossa Senhora trazendo. A mãe não abandona o seu filho. São Luís até diz no seu tratado que aquele que se consagra a ela, ainda que abandone, parta para rumos opostos a Deus, mas que ainda guarda aquele amor a Nossa Senhora, ainda que escondido, ela não esquecerá do seu filho. Ela, de alguma forma ou outra, ela vai trazer, resgatar. Ela nos conduz para o porto seguro. E assim salvaremos a nossa alma. Amados irmãos, peçamos graças. Não tenhamos vergonha, economia de pedir a Nossa Senhora graças. Mãe, eu quero me salvar. Me dê a graça. Peça ao seu filho. Me dê a perseverança final. No último instante, eu quero estar junto com a Senhora no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.